Autoestima. Essa é uma reflexão que eu me proponho a fazer pensando a respeito desse assunto, autoestima. Nós ouvimos muito se falar que tal pessoa tem baixa autoestima, tal pessoa tem uma boa estima. E o que é, afinal, essa tal de autoestima? Como o próprio termo sugere ou propõe, estima é apreciação, estima é valorização. Com que estima você se relaciona com o seu amigo, com a sua filha, com a sua namorada? Que valor você dá para ele? Então, quando nós falamos a respeito da autoestima, eu estou falando a respeito do valor que eu me dou. E claro que o valor que eu me dou é uma resposta direta à percepção que eu tenho de mim mesmo. Essa minha autopercepção é que vai determinar que valor eu terei para mim mesmo. É a partir daqui então que eu vou falar. Se a forma como eu me vejo atende às expectativas que eu uso como parâmetro de avaliação, então eu vou falar que eu tenho uma boa autoestima. Mas se a forma como eu me vejo e os padrões de valorização que eu uso em relação a me denominar for baixa, então eu falarei que eu tenho uma baixa estima, que eu pouco me valorizo. Isso já pergunta, e o que vai determinar o grau da minha autoestima, o valor que eu me dou? É uma série de fatores, não apenas um fator, mas uma série de fatores. A primeira questão é que existe essa autopercepção. A minha autopercepção, ela é uma construção, pode ser uma construção, como também pode ser uma situação de um momento. Nós não temos uma autoestima constante, um alto valor extraordinário permanentemente, continuadamente. O valor que nós nos damos, ele tende a variar e a sofrer influência dos intempéries da vida. A primeira questão é, o que é que eu estou avaliando em mim? O meu comportamento? A minha fisionomia? Ou as questões subjetivas, os valores subjetivos que ninguém vê, mas eu sei que eu tenho? Como a minha humildade, como a minha perseverança, como a minha capacidade de entender, de compreender uma pessoa, a minha capacidade de me abstrair em favor do outro, a minha flexibilidade. O que é que eu estou observando? O que eu sou capaz de realizar? A minha fisionomia, a minha beleza, a minha estética? 2. Os meus valores subjetivos, aquilo que ninguém vê interiormente, mas que as pessoas podem sentir a partir do momento que convivem comigo? Essa é uma primeira pergunta que devemos fazer para início de discussão. Mas só que o que vai determinar quais são os elementos em mim que irão servir de autoavaliação depende da influência do meio. O que eu quero dizer com isso? A forma como as pessoas me percebem influenciarão a forma como eu me percebo. Muitas vezes são as pessoas que ditam as regras para as nossas vidas. Muitas vezes é a sociedade que está ditando o que é que devemos apreciar de valor no outro. É a beleza física? São as ações?
É o comportamento, é a competência, é o desejo de querer servir. O que é que a sociedade está mostrando? É o valor financeiro que você tem aqui um quarto elemento, o valor financeiro, o poder econômico que você possui? Com base nesse início de reflexão, é que vamos compreender que a sociedade, infelizmente, ela exerce influência sobre a forma como nós iremos nos perceber. Mas essa autopercepção, ela começa sobretudo na infância. Os pais começam a direcionar o que é que deve ter valor nos seus filhos. E esse valor determinado pelos pais pode encontrar solidez no meu interior, no seu interior, e ditar as regras durante muitos anos. Então, aqui é uma primeira reflexão sobre esse assunto. Em algum outro momento nós procuraremos explorar mais essas questões. Mas, concluindo, autoestima é o quanto de valor eu me dou. E esse valor, ele está focado primeiramente onde eu deposito expressão de validez no meu comportamento, na minha beleza, na minha competência, na minha economia, nos meus sentimentos, na minha luta para crescer, na minha capacidade de me relacionar funcionalmente, de compreender os outros. E como eu disse, essa autopercepção terá influência do mundo exterior. Eu espero que esse vídeo sirva para você começar a fazer uma reflexão. O que é que você tem valorizado em você? Quais são os elementos ditados pela sociedade que fazem com que você, ou que sirvam de direcionamento para a autovalorização? Eu espero que você tenha compreendido a mensagem desse vídeo e que de alguma forma ele possa ser útil a você. Sou Daniel Caraúna, psicanalista. Prazer em conhecê-lo.